Salve, minha rapaziada, falei que eu ia voltar ainda nessa madrugada, certo? Eu vou confessar aqui pra vocês, tá? Eu tô gravando às 10 da noite aqui, do dia 25 de abril ainda, tá? Mas você deve estar me assistindo no dia 26, certo? Que eu vou publicar esse vídeo aqui na madruga mesmo, rapaziada. Vamos falar mais um pouquinho a respeito dessa situação envolvendo, né, o Botafogo, né? Na verdade, não envolvendo o Botafogo, que envolveram o Botafogo nesse caso todo da licitação do Maracanã, né? Enfim... eu, enquanto jornalista, óbvio, né, cara, nos meus outros canais, quando eu cobrir sobre isso, eu vou falar, né, mas aqui, enquanto um cara que fala sobre Botafogo nesse canal, né, um problema para eles resolverem. O Botafogo tem o estádio Newton Santos e o presidente do Fluminense, de maneira proposital, quis colocar o Botafogo nessa treta. A gente já fez um vídeo sobre isso, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque teve resposta por parte do Botafogo e também do Vasco, tá legal? A gente vai falar também de uma nota oficial por parte do Departamento de Futebol Feminino do Botafogo e também a gente vai falar aqui a respeito do Botafogo e Ipiranga, tá? Esse confronto que acontece, a gente já tá aqui, né? No momento que vocês estão me assistindo, né? A gente já tá na véspera, vamos colocar assim, desse jogo que acontece às 7h30. O Botafogo tem uma vantagem construída de 2-0, né? No jogo lá em Erechim há 2 semanas. Se inscreve aqui no canal. Vamos pro contador, rapaziada. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver. A gente tá nesse momento, ó. 3.000 pessoas já assistiram o nosso vídeo a respeito do Mário Bittencourt e tudo mais. Então, pô, dá uma moral lá. Esse vídeo, inclusive, é uma continuação, tá? Daquele conteúdo que a gente publicou ali por volta de umas 6 da tarde. E a gente, nesse momento, está com 89.748 inscritos aqui no canal Brown Fogo. Então, se você não é inscrito, chegou agora, já conhecia, mas não era inscrito, deixou de se inscrever porque você não concordou comigo e agora quer voltar, cara, fica à vontade. É só apertar no botão de inscreva-se e aí você vai ajudar a gente a bater esses 89.800 ainda nesta quarta-feira, fechou? Vamos lá, rapaziada, a parada é a seguinte, tá? Primeiro de tudo, eu quero falar aqui um pouquinho a respeito, né, já emitindo aqui a situação do Botafogo feminino, tá? O Botafogo informou através do seu perfil oficial, tá, que Gustavo Roma não é mais o técnico da equipe profissional feminina. O clube deseja ao profissional sucesso em seus desafios futuros e Glaucio Carvalho retorna ao cargo de treinador e já comanda a equipe no próximo jogo contra o Fluminense pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A2, tá legal? Gustavo Roma, que há alguns meses, né, ele assumiu o comando técnico da equipe do Botafogo depois de uma saída do Glaucio. Como é que funciona, né? A gente tem a diretora, né, a gerente do futebol feminino, que é a Rose de Sá. Durante muitos anos, né, inclusive o título carioca, né, a baita campanha que o Botafogo fez na Série A2 do Brasileiro lá em 2020, tudo isso, né, foram, assim, 3 temporadas, 4 temporadas, a gente está caminhando para essa 4ª, né, incríveis do Glaucio Carvalho comandando o Botafogo. Ele quis ir para um cargo de diretor do Botafogo, certo? Então, ele virou um diretor do clube e o Roma assumiu, né, o Gustavo assumiu o comando técnico, acabou não vencendo, por exemplo, a Copa Rio, né? Também não conseguiu vencer o Campeonato Carioca e agora a gente teve aí esses primeiros desafios do Botafogo no Campeonato Brasileiro Série A2, né? Inclusive no último domingo o Botafogo jogou no estádio Newton Santos, Bragantino venceu o Botafogo pelo placar de 1-0 e na primeira rodada o Botafogo tinha vencido o São José por 1-0. O Glaucio, portanto, retorna ao comando técnico da equipe do Botafogo, fechou? E agora a gente fala um pouquinho mais sobre a resposta do Tairo Arruda ao presidente Mário Bittencourt do Fluminense. Para quem não viu o vídeo, veja. Inclusive vou colocar até aqui na descrição para você ver com mais facilidade esse conteúdo. O Mário Bittencourt basicamente disse que o Botafogo tinha que liberar o Newton Santos, né, chamando pejorativamente de engenhão, para outros clubes e que ele deveria ter consultado Flamengo e Fluminense para implementar a grama sintética, né? Enfim, e aí o que eu basicamente falei é que não é burrice, ele não tá maluco, pelo contrário, o Mário Bittencourt é um cara que ele fez isso assim, pleno, convicto do que ele estava falando, e ele é muito inteligente. Isso chama-se desonestidade intelectual. É um cara que ele sabe que ele tá falando besteira, mas ele vai falar em benefício próprio por algum tipo de movimentação, peça de xadrez que ele quer mexer em relação ao que ele quer fazer no Maracanã, a divisão de jogos que ele quer colocar, ele quer, enfim, forçar que o Botafogo
cedam o Newton Santos, enfim. E aí, o Tairo Arruda, diretor-geral da SAF do Botafogo, emitiu a seguinte nota, tá legal? Aproveitamos a publicidade, de fato, né, foi uma publicidade. O Newton Santos tem vocação para a importante linha de receitas para o Botafogo, certo? Clubes que desejam, inclusive clubes que estejam sem estádio e tenham interesse em alugá-lo, de acordo com o nosso plano de negócios, podem jogar no gramado sintético certificado pela FIFA. O Mário Bittencourt disse que Copa do Mundo proíbe, que grama sintética não é permitida em lugar nenhum, mas esse gramado sintético do Botafogo foi permitido pela FIFA. E claro, está em condições muito melhores do que o pasto que está o Maracanã, administrado nesse momento por Flamengo e Fluminense, certo? E aí ele falou que na condição de assistente do Flamengo na busca pela gestão do Maracanã, o Fluminense deveria ter outras preocupações. Eu, enquanto um cara, vamos colocar assim, imparcial, eu lamento toda essa picuinha, né? Hoje, o vice-geral do Vasco foi e falou que isso tudo é um circo, né? Que o Fluminense quer ganhar de WO. Enfim, eu lamento, mas ao mesmo tempo, cara, eu como um cara que também gosto de ver o Botafogo se defendendo, sabe? É aquilo, dos outros eu não espero nada, eu espero do Botafogo, sabe? É importante que o Botafogo também tenha esses posicionamentos firmes em relação a falas tendenciosas, sabe? Enfim, acho que o posicionamento do Tairo Arruda foi interessante, foi bom, foi firme, foi convicto, e é aquilo, né? Se o Fluminense tem o desejo, né, de jogar no Newton Santos no momento que, sei lá, que o Maracanã tivesse em condições e tal, portas abertas, é só pagar o aluguel, né, negociar, só não precisa ir a público da Chilique no Seleção Sport TV. E aí, a gente agora fala um pouquinho a respeito também de Botafogo e Ipiranga, rapaziada. Botafogo e Ipiranga estão se enfrentando aí nessa próxima quinta-feira às 7h30 da noite, tá legal? E o que está acontecendo? A gente tá tendo o Ipiranga, cara, sem calendário ainda, certo? O Ipiranga vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, certo? E a Série C ainda não começou. Então o último jogo do Ipiranga, o último compromisso do Ipiranga foi justamente contra o Botafogo no dia 12 de abril. Aí entra aquela velha máxima da questão do desgaste e tudo mais. Só que o Ipiranga já é uma equipe desmotivada em relação ao gauchão. Alguns jogadores saíram, os principais jogadores saíram, inclusive. O Botafogo construiu uma boa vantagem, apesar de não ter feito um bom jogo, né, por 2-0. E aí, cara, por ter construído essa vantagem, e aquilo que a gente falou lá atrás, cara, eu fiz um vídeo hoje de manhã, se você não viu, veja. Eu vou colocar todos os vídeos que eu fiz hoje aqui na descrição, tá bom, rapaziada? O vídeo sobre elenco, o vídeo sobre o James Rodrigues e o vídeo sobre o Mário Bittencourt, tá? O vídeo sobre elenco, eu falo justamente isso. O Botafogo ele tá conseguindo rodar jogadores, rodar peças em meio a esse amontoado de jogos. O Botafogo vai pro seu 8º jogo no mês, tá legal? E o Botafogo tá conseguindo dar essa rodagem e não perder o nível de competitividade, às vezes até melhorar, sabe? E é isso, cara. O Botafogo, ele contra o Bahia, a gente teve o Adrielson, né, acabou saindo com um desgaste muscular, entrou o Sampaio, que eu acho que é um jogador abaixo do Adrielson, mas ele foi bem, tá? A gente teve a saída do Lucas Fernandes, entrou o Tietê, melhorou o time, né? Saiu o Vitor Sá, entrou o Luiz Henrique, na minha opinião, melhorou o time, né? Aí saiu o Júnior Santos, entrou o Segovia também, manteve o nível, claro, em outras características. Mas é isso, né? E aí o que eu acho que o Botafogo tem que fazer contra o Ipiranga é justamente dar a oportunidade, estudar, claro, quem está mais ou menos desgastado, e dar minutagem, aproveitando que o Botafogo construiu uma vantagem, dar minutagem, tá legal? Dar minutagem aos jogadores que, ao meu ver, estão merecendo um pouco mais, tá? Luiz Henrique, pela bola que vem jogando, Gustavo Sauer, que não entrou no último jogo, eu acho que era até característica pro Sauer, tá? Sei lá, querer começar jogando. Eu até falei isso, agora seria engenharia da obra pronta se o que eu estivesse falando, assim, tivesse dado certo, né? Mas eu teria colocado o Júnior Santos de um lado, tá? Ao invés do Vitor Sá, e o Gustavo Sauer, porque ele é um cara que ele corta muito por dentro, mas o Júnior Santos fez aquela jogadaça de fora para dentro, então, do que reclamar, né? Mas ao mesmo tempo é isso, cara. Se o Danilo Barbosa estiver desgastado por conta desse ritmo de jogo, você vai e coloca o Tietê, tem o Marlon Freitas. Eu acho que é importante até uma oportunidade pro Janderson, que é um moleque muito bom, né, que pode entrar no lugar do Tiquinho, que também, cara, tá se desgastando, tá se matando, os caras estão batendo na massa dele, ele tomando porrada para fazer o pivô, deu 2 assistências. Então, Segovia, quem sabe, né, um teste, sei lá, cara, do Segovia na esquerda, testar o Rafael de novo na direita, que custa? Não tô falando para fazer todas essas mudanças, pelo amor de Deus, não tô falando para botar um time C, um time B, tá? Mas
você dar mais minutagem a esses jogadores que, na minha opinião, merecem. O Botafogo tem condição de fazer isso. Não tinha quando os reservas eram Pachu, Vinícius Tanque, Danilo Barcelos, Kevin Barrandegui, entre outros. Beleza, rapaziada? Um abraço, tamo junto e fui.